muitos religiosos com afinco são extremistas. E isso machuca as outras pessoas, machuca porque de repente eles se fecham num conhecimento, numa doutrina que só a dele permite uma suposta salvação. Só a dele se torna uma pessoa melhor. Só a dele faz com que ele seja alguém do bem. Isso gera uma série de problemas, porque nós vivemos numa sociedade, nós vivemos numa humanidade em que cada ser é individual, em que cada ser pode projetar a sua própria busca em torno da evolução espiritual. E aí, em vez das religiões se darem a mão e caminharem juntos para esse processo evolutivo, não, elas se separam e isso causa muita briga, muita guerra. Grande parte das guerras que acontecem no mundo são em nome de Deus, em nome de uma religião, em nome de uma filosofia, em nome de uma ideologia que se acreditam. Porque essas pessoas não mudam muito a sua forma de pensar. Há pessoas que têm um complexo, né, de Gabriela, que a gente chama, né, que eu nasci assim, eu vivi assim e eu morrerei assim. Isso é uma pena, porque aquelas pessoas que não conseguem se dar a oportunidade da mudança, não conseguem se dar a oportunidade da reforma, elas tendem a sofrer uma encarnação inteira, porque tudo parece que está indo a feri-las. Todo conhecimento diferente ou toda opinião diferente que se tem as fere, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim, passar uma encarnação inteira achando-se ferida, achando que as pessoas estão tendo a intenção de ferir você de forma intencional, não é? Então, esses dias eu reencontrei uma pessoa do meu antigo trabalho. Trabalhei muitos anos num órgão público, há muitos anos atrás também, há 8, 9 anos atrás. E esta pessoa, ela foi muito acolhedora a mim, eu também fui muito acolhedora a ela, mas a gente conversando como as coisas tinham mudado, o processo tinha mudado das nossas vidas, eu disse a ela que eu tinha me encontrado dentro do espiritismo, porque na época que eu estava nesse órgão, eu ainda não era espírita. E ela me pergunta, como você pode entrar nisso? Eu ainda me pergunto, como você pôde entrar nisso? Essa foi a pergunta feita a mim. E se fosse em outros tempos, talvez eu tivesse ficado até sentida com essa pergunta. Mas ora, por quê? Como é que eu fui entrar nisso, né? Parece que é uma coisa assim tão errada, parece que é uma coisa tão repugnante, não parece? Parece que você entrou no caminho errado e aquela pessoa tá vendo que você está indo, né, no caminho errado e te pergunta como você pôde entrar nisso. Mas ao contrário, eu ao longo dos anos, eu fui fazendo minha própria reforma, eu fui me melhorando, porque eu não podia melhorar os outros de forma, né, que elas não quisessem. Então eu fiz isso comigo. E quando ela me disse essa frase, foi o contrário para mim. A primeira coisa que eu pensei é que como pode, né, como pode alguém ainda manter uma ideia dessa sobre qualquer que seja a religião? Como pode uma pessoa ainda não ter a cabeça aberta para entender que as pessoas seguem caminhos diferentes, mesmo que elas queiram atingir o mesmo destino, né? O mesmo local de destino. E aí no momento só me passou uma coisa na cabeça: olha, é alguém que ainda não expandiu os conhecimentos. E logo em seguida ela me disse que adotou uma determinada religião. E então eu entendi mais ainda, porque algumas pessoas que seguem a religião evangélica, elas têm muito preconceito ainda com o espiritismo, com as religiões espiritualistas, elas ainda mantêm uma ideia muito, muito, muito pequena do que se é, né? Do que se é o espiritismo, do que se é as religiões espiritualistas, do que na verdade se busca com isso, né? Então, é alguém que para mim não soou como se ela estivesse me ferindo, mas ela esboçou apenas a falta de sabedoria que ela trazia, a falta de conhecimento. Seguiremos sempre, amiga, porque eu tenho um carinho muito especial por ela. Jamais eu irei tentá-la
fazer adepta ao Espiritismo de forma nenhuma. O Espiritismo não busca adeptos. O Espiritismo busca pessoas que queiram se modificar, para modificar o planeta, para buscar uma evolução espiritual. E não é um caminho fácil do espiritismo, do espiritualismo, enfim, de todas as religiões e filosofias que buscam o aprimoramento humano. Não é um caminho fácil, porque a primeira coisa que se precisa fazer é se admitir que se está errando, é se modificar, e modificar algo que é dolorido em você é muito difícil. É entrar no espiritismo e no espiritualismo entendendo que não há injustiçados, podem haver injustiça, mas tudo que acontece no seu caminho, né, é porque você precisava passar por aquilo. Entrar numa nova, absorver um novo conhecimento é entender que a base central dessa é amar o próximo. E muitas vezes, quando você está nem se amando, você precisa amar o próximo, seguir esse mandamento. Então, eu entendi aquelas palavras dela, mas eu entendi como palavras não sábias de uma pessoa querida. Então, não me permitiu uma raiva, não me permitiu uma mágoa, não me permiti. Eu me permiti entender que é com os meus atos. No mesmo momento, eu falei, você já chegou a entrar no Instagram da casa que eu sou voluntária? Você já chegou a ver? E ela foi ver só depois mesmo. E disse, olha que trabalho bonito. E eu disse, pois é, nós fazemos a mesma coisa. Eu espero que você esteja fazendo isso também, porque para mim, para Mayra, o conceito de religião só é válida se ele estiver junto da caridade. Se não, são livros, são palavras, são pregações que você escuta e ali você deixa. Ou seja, são remendos novos em roupas velhas. Nenhuma pregação, nenhuma orientação entra se você mantiver o terreno sem estar preparado, sem estar arado, sem estar pronto para receber a semente. Porque é que tem pessoas que vocês falam assim, Mayra, mas eu acredito, mas minha família não acredita, e você entra numa autoviolência de querer que essas outras pessoas entendam o seu ponto de vista. Era o certo. O certo era que essas outras pessoas entendessem o ponto de vista, né? Era que elas entendessem que as pessoas têm maneiras diferentes de ver, maneiras diferentes de chegar em um destino, mas que o ponto central é um só, é amar ao próximo, porque Deus lá na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, vem dizendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Então o ponto central é isso, é empatia, é a caridade de se ter empatia. Quando você não tem empatia pela opção sexual do outro, pela religião do outro, pela forma que o outro leva a vida, a forma que ele leva a vida, quando você não tem essa empatia, está te faltando o principal para seguir qualquer filosofia ou ideologia. Então, hoje, quando algo não sai da forma que eu esperava, eu procuro averiguar por que isso não saiu como eu queria. Muitas vezes, assim como os nossos irmãos evangélicos dizem, muitas vezes as coisas são livramento. Aí você pode falar, mas Mayra, como é livramento? Não, porque aí você pode ser espírita, aí você entra na mesma coisa que as outras religiões entram conosco, né? Entra naquele preconceito. Eles têm uma literatura diferente, uma forma de falar, um vocabulário diferente, mas que é a mesma coisa em toda religião. O livramento é o quê? É quando você evita algo que pode ser evitado. É quando você evita que algo ruim aconteça com você pelos seus próprios passos. Isso é um livramento.